Imagine entrar em um elevador que você entra há anos e as portas se abrem, mas o corredor do outro lado não existe. As paredes são diferentes, as portas são diferentes e as pessoas que você procura conseguem ouvir a sua voz, mas não conseguem encontrar você. Hoje nós vamos conhecer 5 relatos atribuídos ao mistério Sete Além. Um lugar que, segundo algumas pessoas, existe entre a nossa realidade e outra completamente diferente. Se essas histórias são verdadeiras, eu não sei. Mas depois de ouvir tudo até o final, talvez você não olhe para os corredores vazios da mesma forma. O casal na balada. O primeiro relato se passa em Cuiabá. Era uma noite comum, música alta, luzes piscando, centenas de pessoas. Uma jovem estava sentada, sozinha, enquanto os amigos tinham ido ao banheiro e buscar bebidas. Foi então que um casal apareceu. Os dois eram estranhamente pálidos. Não pálidos como alguém cansado, pálidos como papel. Vestiam roupas pretas, o homem tinha cabelos longos e a mulher apenas observava. Eles se aproximaram lentamente. Você está sozinha? A pergunta parecia simples, mas naquele momento algo estranho aconteceu. Ela sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro, da cabeça aos pés. Uma sensação tão forte que parecia um aviso. E respondeu rapidamente: Não, eu estou esperando uns amigos. Então se levantou, foi até os seguranças, tentou até ignorar a sensação, mas alguns minutos depois decidiu olhar para trás. As duas cadeiras estavam vazias. O casal havia desaparecido. Não caminhando, não saindo pela pista e nem indo até o bar. Simplesmente desaparecido. Meses depois, ela comentou a história para um funcionário da balada. Brincando, perguntou se ainda existia gravações daquela noite. A resposta deixou ela desconfortável. Segundo ela, ao assistir às câmeras, parecia que estava sentada sozinha, gesticulando, respondendo perguntas, olhando para as cadeiras vazias. Bom, e até hoje existe um detalhe que a incomoda. Ela consegue lembrar a voz deles, as roupas, cabelos, mas não consegue lembrar o rosto, como se nunca tivesse visto seus olhos de verdade. O corredor que não existia. Uma mulher foi ao salão de beleza que frequentava há anos. Entrou no elevador, apertou o botão, esperou. Tudo normal. Quando as portas se abriram, o corredor estava diferente. As paredes pareciam mais escuras, as luzes estavam fracas. As portas eram diferentes do que ela lembrava. Ela imaginou ter saído no andar errado, que teria se enganado, mas então ouviu a voz da cabeleireira. Oi, Jennifer. Ela respondeu, seguiu a voz, mas não encontrou ninguém. A voz continuava chamando. Jennifer, cada vez mais próxima, às vezes mais distante. Ela começou a andar procurando, até perceber uma porta aberta, lá no final do corredor. Lá dentro parecia ter uma sala escura e um homem sentado de costas, imóvel, como se estivesse esperando alguém. Ela chamou, não ouviu nenhuma resposta. O homem começou a levantar lentamente, devagar, sem virar o rosto, sem falar nada. Então as luzes piscaram e a voz da cabeleireira surgiu novamente, atrás dela. Ela se virou por reflexo e, quando olhou novamente para a sala, o homem já estava desaparecido. Em pânico, ela correu, entrou no elevador. As portas fecharam e, quando se abriram novamente, ela estava na entrada do prédio, tremendo,
chorando, assustada. Depois contou tudo à cabeleireira quando finalmente chegou no andar certo. Foi quando ouviu algo ainda pior. Durante vários minutos, a cabeleireira também escutava a cliente chamando seu nome. Respondia, procurava, mas não conseguia encontrá-la, como se as duas estivessem no mesmo lugar ao mesmo tempo, mas em realidades diferentes. Um lugar bonito demais. Essa história começa durante uma meditação. Uma mulher estava sozinha em casa, tudo silencioso, e ela fechou os olhos, respirou fundo e começou a relaxar. Foi então que percebeu algo. Alguém estava ali, alguém parado diante dela, uma figura imóvel que ela sentia que estava observando. Curiosa, ela tentou se aproximar, então tudo desapareceu. O quarto, as paredes, o som, a realidade, segundo ela, foi puxada para outro lugar, um lugar impossível, mas bonito demais, perfeito demais. O céu tinha cores que ela nunca havia visto. O ar parecia mais leve e uma sensação de paz tomava conta de tudo. Por alguns instantes, ela queria ficar ali, mas logo percebeu algo perturbador. Ela não conseguia sair. Quanto mais tentava retornar, mais distante parecia ficar, como se aquele lugar tivesse segurando a sua consciência. Ela começou a ficar em pânico, ela forçou a mente, lutou e finalmente conseguiu acordar desse sonho. Mas o pesadelo não tinha terminado. Naquela noite ela não conseguiu mais dormir e sentia toques pelo corpo enquanto estava na cama. Espasmos involuntários e aquela sensação de que tinha alguma coisa do outro lado tentando alcançá-la. E uma parte dela talvez tivesse ficado naquele lugar, ou algo naquele lugar gostaria de se comunicar com ela. Será que aquele lugar bonito demais não era uma forma de enganá-la e atraí-la de volta? Essa história é muito sete além. Uma aluna no ponto errado. Durante a faculdade, essa estudante pegava sempre o mesmo ônibus todos os dias. Conhecia cada curva, os semáforos, as paradas. Era impossível se perder. Mas em uma manhã de prova aconteceu algo bem estranho. Sem motivo e sem pensar, ela se levantou, pediu a parada e desceu. Somente quando colocou os pés na calçada, ela percebeu que estava a quilômetros de distância desse destino. Mas não fazia sentido. Ela não lembrava de ter tomado aquela decisão. Era como se alguém tivesse assumido o controle por alguns segundos. A sensação era estranha. Os sons pareciam abafados na rua. As pessoas pareciam distantes e o tempo parecia passar de forma errada. Ela olhou para o relógio, marcava 7h18. Poucos minutos depois de andar bastante, ela olhou de novo e marcava 7h13. Ela piscou, conferiu de novo, 7h03. Até hoje, ela jura que viu o horário mudar. Desesperada, esperou outro ônibus, mas os veículos seguintes passavam lotados, cheios e sem parar. Quando finalmente conseguiu embarcar, chegou à faculdade, faltando apenas 5 minutos para a prova. Anos depois, ela ainda acredita que foi um livramento, porque a sensação era de que alguém havia tirado ela daquele ônibus, por algum motivo. Isso me lembrou muito um livro chamado As Valquírias, do Paulo Coelho, em que, em algum momento, o personagem do livro é ensinado por um mago de que quando você esquece uma chave, erra o caminho, pode ser o seu anjo da guarda te protegendo de alguma coisa. Então você não deve se desesperar ou achar que tem algo errado. Fica tranquilo, provavelmente não era para você estar em algum daqueles lugares que você está se não tivesse atrasado. E essa história também é muito sete além,
por ter o ônibus, que é onde a gente viu as primeiras histórias de Sete Além. Bom, talvez tudo isso tenha explicações simples, coincidências, falhas de memória, ansiedade ou até um sonho. Mas pode ser que existam lugares que não deveriam ser acessados. Pequenos erros na realidade, corredores errados, portas erradas, momentos errados. E talvez algumas pessoas tenham atravessado esses lugares sem perceber. Afinal, quantas vezes você entrou em um elevador e teve certeza absoluta que saiu no mesmo mundo em que entrou? Acho que sempre, mas algumas pessoas não.